neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Dá o teu melhor para o mestre. Dá teu melhor para o mestre, dá tua força e valor, põe o vigor de tua alma, as ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo melhor. Dá teu melhor para o mestre, dá tua força e valor. Veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Dá teu melhor para o mestre, bem pequenino é o favor, a quem só por teu resgate morreu como um malfeitor. Por esse seu sacrifício feito por ti, pecador, dá-lhe teu culto sincero, dá-lhe de tudo melhor. Encontrando-se com o obstáculo, o homem descobre a si mesmo.
Deus ensina o que fazer e como fazer. Encontrando-se com o obstáculo de uma fé vencida, obsoleta, quase 3.000 pessoas perguntaram: o que devemos fazer? Perguntaram aos apóstolos, e Pedro lhes respondeu em Atos capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Continuando, ele disse que essa promessa seria para os que estavam ali, não somente para os judeus, mas também para todos quantos Deus, nosso Senhor, chamasse. Como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então a sua palavra não muda. Se mudar o batismo apostólico pelo batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, pensando assim estarem cumprindo a ordem de Mateus 28, verso 19, chocaram e chocam-se frontalmente com o que Pedro fez. E Pedro sabia o que fazer e como fazer. Ele sabia ensinar, porque ele tinha o Espírito de verdade que o guiaria e nos guiaria em toda a verdade. Então, quando se encontra diante de um obstáculo na fé, o homem descobre a si mesmo. Quando você encontra um obstáculo no credo, no dogma, você descobre que está perdido, que está errado. Então Deus ensina o que fazer e como fazer. Ensinou a Cornélio mandar chamar Pedro e ser batizado em nome do Senhor. Ele sempre ensinou o que fazer e como fazer. Agora, ouvintes, no sentido da predestinação, da semente, da eleição, nós temos de ponderar o seguinte: que Deus só ensina o que fazer e como fazer àqueles que são de fato predestinados. Nós encontramos em Gênesis capítulo 9, a partir do verso 20, que Noé, depois que desceu da arca, com seus filhos, ele começou a lavrar a terra e plantou uma vinha. E se embebedou com o vinho que ele mesmo plantara, com aquilo que ele tinha feito. Então ele tirou a roupa e ficou nu no meio de sua tenda. Ele não estava na tenda do vizinho, mas ele estava nu dentro de sua tenda. E Cão, que era um dos filhos de Noé, viu a nudez do seu pai, mas ele não sabia o que fazer e como fazer. Por isso ele viu a nudez do pai. E o que ele praticou logo em seguida?
ele correu e contou para os seus irmãos lá fora. Se houvesse telefone, ele teria telefonado imediatamente. Se houvesse um telegrama, ele teria telegrafado na mesma hora. Se houvesse um avião, ele teria tomado o avião no mesmo instante. E assim por diante. Mas vamos ver o que fizeram sem Jafé e como fizeram, assim que souberam da notícia tão desagradável. Tomaram Sem e Jafé uma capa. Você encontra isso em Gênesis 9, verso 23. Eles tomaram uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros e indo virados para trás, olhando para o passado deles, olhando para o que eles eram, não para o que o pai, não para aquele que tinha segurado na mãozinha deles, quando eles estavam engatinhando ainda. Não para aquele que construiu a arca, que salvou a vida deles. E o que fizeram e como fizeram? Cobriram a nudez do seu pai e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Pois bem, o que aconteceu? O resultado acompanha as atitudes. Depois Noé despertou do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E amaldiçoou logo a sua semente. Maldito seja Canaã. Canaã deveria ser o filho de Cão a ser abençoado por Noé. Mas a primeira maldição foi esta que Noé trouxe depois do dilúvio. Maldito seja Canaã. Por quê? Porque Cão não soube o que fazer, nem como fazer, quando viu seu pai nu dentro de sua tenda, da tenda dele, do pai. E, consequentemente, disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem. Nessas três pessoas nós temos os judeus, os samaritanos e os gentios. Você vai ver isto aí, que Sem foi abençoado. Logo em seguida, Jafé também foi abençoado com promessa. Enquanto Cão era, na verdade, filho de Noé, mas trouxe em seus lombos a semente da serpente. Caso contrário, nós não teríamos a semente da serpente hoje para fazer a mesma coisa que ele fez. A semente da serpente não morreu no dilúvio. Ela passou dentro da arca. E a serpente sabe como fazer. E o que fazer quando encontra alguém à sua disposição? Ela prepara o bote, espera a hora certa e dá sua picada cheia de peçonha de veneno. Sabemos que uma delas ficou pendurada no dedo de Paulo, numa ilha, e o certo é que todos pensavam que ele cairia morto, mas se enganaram. Eles estavam esperando uma notícia que o homem era de fato um obstinado e tinha que morrer, porque mesmo se escapando de uma tempestade, fora ofendido por uma víbora
que o mataria instantaneamente. Mas se enganaram, sempre se enganam. Quando pensam que estão fazendo o mal, estão fazendo o bem. Mas tudo é, de fato, uma manifestação da semente que está ali. Deus ensina o que fazer e como fazer. Quando você se encontra diante de um obstáculo, a primeira coisa que você deve olhar é para si mesmo. E quando o profeta encontrava diante de qualquer coisa que poderia ser um obstáculo, ele pedia misericórdia a Deus por si mesmo. Mas voltando ao assunto do punhal, veja, o punhal é uma pequena arma que se segura no punho, punhal. É arma de covarde. É uma pequena arma branca, de lâmina curta e penetrante. É tudo que ofende ou fere gravemente. É difamação. Difamação é o punhal, a principal arma do covarde. Ele fura pelas costas. Ele não sabe como fazer, muito menos o que fazer. Quando se encontra diante do obstáculo, ele cai em contradição. Ele se entrega a si mesmo, contradizendo em sua palavra, caindo em contradição contra si mesmo, então cai em desespero e, como Caim, logo deseja sangue, deseja a morte daquele que tem a revelação. Quantas pessoas morreram por causa da revelação que alcançaram de Deus? Começando por Abel, nós chegamos nas eras da igreja. Milhões e milhões de cristãos morreram. Só que eles não foram apunhalados pelas costas. Eles foram queimados vivos. Eles foram mortos por inimigos declarados. Eles não foram traídos. Exceto algum caso aqui e outro acolá. Sempre houve um Judas no meio. Ele foi levantado como Jesus foi levantado. Como Jesus foi derramado sobre a sua igreja, o espírito de Judas também foi derramado sobre os falsos, sobre os traidores, sobre os homens que chamam punhal de espada, que fazem da Bíblia, da mensagem, um punhal, que fazem de casamento e divórcio um punhal para matar. Eles não sabem como chegar. Cão não sabia como encarar aquela situação. 1000 vezes melhor para ele seria nunca ter ido na tenda do pai naquela hora. Os grupos de 50 que foram a Elias, ora, o primeiro chegou e disse: se tu és homem de Deus, ora, homem de Deus, eu amo mentirosos. Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e vos consuma. Eles não sabiam como se aproximar daquilo, o que fazer e como fazer. O segundo grupo foi e morreu. O terceiro foi sabendo o que fazer e como fazer. Davi entrou no lugar que ele não podia entrar com seus homens e comeu do pão que ele não podia comer e não morreu. Agora, quantos sacerdotes que podiam comer morreram? Ouvintes, são muitas as pessoas que têm sido assassinadas na fé pelos falsos obreiros, por falsos mestres, que torcendo as Escrituras, torcendo a mensagem, apunhalam pelas costas
ministérios que anunciam a verdade. Eles fizeram tudo para matar os apóstolos. Eles odeiam o batismo em nome de Jesus Cristo. Eles odeiam a gente dizer que quem vê o Filho vê o Pai também. Eles odeiam a gente dizer que quem tem o Filho tem também o Pai. Eles odeiam a gente afirmar escrituristicamente que o Pai de Jesus é o Espírito Santo, porque Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Mas eles estão sempre prontos para matar, para assassinar, porque o seu pai é homicida, disse Jesus. Em São João 8, verso 44, ele não disse isso para ladrões, nem para meretrizes, nem tampouco para assassinos, mesmo salteadores. Ele disse isso para líderes religiosos. Vós tendes por pai o diabo, porque vocês estão fazendo as mesmas obras dele. Vocês estão com inveja. Vocês estão querendo derrota. Vocês estão querendo sangue. Vocês têm inveja, vocês não dão conta de fazer o que ele faz. Melhor seria se humilharem debaixo da potente mão de Deus e se arrependerem e assim encontrarem o caminho, porque Jesus me guia. Jesus nos guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Apesar de pequenino, Jesus me guardará. Jesus me guia no caminho desta vida. Lembre-se, quando você se encontrar com um obstáculo, você vai mostrar o que você tem dentro. Cão mostrou o que ele tinha dentro. Sem Jafé também mostraram. Maria mostrou o que estava dentro dela. Quando se encontrou com um grande obstáculo em todo o meio ambiente do seu dia, ela saiu para as montanhas ao encontro de Isabel. A noiva de Jesus Cristo também sabe o que fazer e como fazer quando se encontra com obstáculos. Os rios sabem o que fazer. Eles contornam o obstáculo e nem por isso deixam de viajar até o mar. Nem por isso deixaremos de viajar em direção da Cidade Santa. A fraqueza, a debilidade de Abraão não impediu que ele continuasse viajando em direção à cidade prometida, peregrinando, mas sempre Deus lhe ensinando o que fazer e como fazer. Por isso o profeta disse que o cristão nunca se alvoroça, nunca se desespera de uma maneira desorientada, mas sempre sabe esperar no Senhor com paciência e ser curado, e ser abençoado, e saber escolher, decidir com quem andar, com quem ficar, com quem comungar. Seja batizado em nome de Jesus Cristo e receba o dom do Espírito Santo. Deus te abençoe e te guie no caminho desta vida durante todos os seus dias aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus me guia no caminho
caminho desta vida. Apesar de pequenino, Jesus me valerá. Jesus me guia no caminho desta vida. Tristeza e de sabores, eu confio em meu Jesus e dou louvores. Mesmo tão fraquinho, Jesus me amará. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Caminho e a verdade, assim disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estreito é o caminho que para o céu conduz. Com Jesus serás feliz assim. O caminho para o céu é Jesus, e na cruz seu sangue derramou para salvar o pecador com o seu imenso amor. O caminho para o céu é Jesus. A porta, também disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras preciosas do amado Salvador, que te chama com amor sem fim. Para o céu é Jesus, e na cruz seu sangue derramou para salvar o pecador com o seu imenso amor. O caminho para o céu é Jesus. O caminho para o céu é Jesus.